Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na quarta-feira, no dia 14 de outubro de 2020. O tema de hoje é as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Onde você estiver, por favor, feche seus olhos. Queremos fazer esta oração. Santo Deus e amado Pai, Tua palavra está aberta. Que ela possa irradiar luz e paz sobre nós e nos mostrar aquilo que nós precisamos entender e te atender de acordo com a Tua vontade. Nos abençoe e nos guia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia estou aqui com a Altaline para me acompanhar no estudo deste dia. No dia de hoje nós vamos ver que nem sempre é fácil obedecer, mas é necessário. Nem sempre, quando a gente obedece, recebemos, digamos assim, entre aspas, recompensas imediatas. Existe um ditado, Altaline, que diz que aqui se faz e aqui se paga. Mas a gente percebe que nem sempre isso é verdade. Às vezes pessoas que obedecem a Deus sofrem e aparentemente pessoas que não obedecem, a gente olha assim, nenhum mal acontece com ela. E a gente fica nessa luta querendo saber se realmente é o que Deus quer de nós. É verdade, a gente vive numa sociedade, né, num sistema onde a gente é levado a crer que tudo que a gente faz aqui, a gente recebe a recompensa aqui. Só que ao longo da história do mundo e exemplos que nós temos próximos a nós, nem sempre aqueles que estão sendo fiéis têm uma vida boa nessa terra, né? E aí, para que serve tudo isso, né, pastor? Que conflito é esse? Que conflito é esse? E aí a lição traz alguns personagens e a gente vai trabalhar aqui um a um alguns aspectos desses personagens. O primeiro é um rei que fez tudo que era bom perante Deus. E assim, já que existiam tantos reis corruptos de Israel, e agora Ezequias aparece como um bom rei, a gente pensa, poxa, ele poderia ter um bom fim, não sofrer. Para vocês terem uma ideia, o povo de Israel, no tempo de Moisés levantou uma serpente no deserto, e nos dias de Ezequias, até um pouco antes, as pessoas adoravam aquilo ali, virou um Deus, e ele chegou e quebrou aquilo ali. Então ele fez a vontade de Deus. Contudo, nós temos aqui ele sofrendo pelo ataque de Senaqueribe, ele dizendo que ele iria morrer, né? O profeta foi até ele falar isso, Isaías foi até ele falar isso, e ele passou realmente por dias difíceis. Para quem não conhece a história, eu recomendo que leia em casa, né? Que é uma história incrível. Mas a lição também nos traz outros exemplos, talvez até mais conhecidos de você que está nos ouvindo. Aí o exemplo de João Batista, né, que foi escolhido para anunciar a vinda do Messias. Primo de Jesus, né? Primo de Jesus, né? Tem toda aquela história bonita do nascimento deles e quando as mães estavam grávidas, né? Foi anunciado que ele viria para isso e ele cumpriu muito bem a missão dele aqui na Terra. Ele anunciou a vinda de Jesus, teve uma vida digna, né? A gente viu que ele era uma pessoa exemplar, só que o final dele não foi muito feliz, né? Pediram a cabeça do jovem João Batista, então literalmente, né? Literalmente. E veio em uma bandeja. E tem uma frase, Altaline, que eu já vi, então você que nos assiste, que diz assim: José foi perseguido, José foi maltratado, ele um dia foi jogado na prisão, mas no outro dia saiu para ser governador do Egito. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. João Batista foi fiel, sofreu, foi para a cadeia e saiu sem a cabeça. Então, irmãos, nós devemos entender e aceitar que nem sempre o que acontece com um acontece com todos. E isso não tira a dignidade de sermos fiéis. Não é por causa dessas coisas que a gente vai, né, viver deliberadamente. Isso não foi um ponto negativo na vida de João Batista. Pelo contrário, ele foi um mártir, né? Um mártir que realmente se entregou, né, e fez aquilo que era correto. Não dourou a pílula, ele falou a verdade, pregou contra as pessoas que maltratavam a palavra de Deus. Ele foi fiel e no fim ele sofreu. Um outro personagem que também é conhecido e é do Antigo Testamento, o homem que sofreu muito foi Jó. Jó perdeu... E que sofrimento. Não, eu acho que depois de Jesus, quando se fala em sofrimento na Bíblia, o que tem o PhD ali no máximo é Jó. Verdade. Né? E ele era tido como um grande exemplo, né, da boca do próprio Deus, naquele momento em que Satanás ainda tinha, né, acesso ao céu. E Deus falava: olha, você tem visto meu servo Jó?
viu como ele é íntegro, viu como ele é tudo de bom lá na terra, e aí Satanás, né? Deixa eu tocar nos bens dele, deixa eu tocar nos filhos dele. No corpo, né? No corpo dele, né? E aí Jó sofreu muito, ele perdeu de tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a própria vida e a esposa, né? Que a gente sabe que ele permaneceu com a mesma esposa depois. E que sofreu muito, apesar de ter sido fiel. É um outro exemplo que sofrer faz parte da vida, e sofrer por Deus e para guardar a lei acontece na nossa vida. Então nós temos que entender e perceber que assim como Jó, nós podemos sofrer, mas precisamos de ser fiéis. O último personagem que do Novo Testamento, depois de Jesus, é o personagem que sofreu muito também. Altaline, lê pra gente. Acho que é bom até a gente ler todo. Pode ler todo aí. O texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do 11, do 23 ao 29. O 23 e lê até também o 30. 30. Certo, 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu mais ainda, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Nós temos aqui, veja, Paulo fala de questões reais, de sofrimentos reais, de sofrimentos na pele, e ele, no final, a preocupação dele é um tanto quanto abstrata. Ele diz, olha, que eu não venha escandalizar, que as pessoas não possam olhar e sentir isso em relação a mim. Então, veja, quando um homem fala aqui de forma geral, quer ser obediente, sem medo das consequências, ele está preocupado sempre com o Evangelho. Ele diz, olha, que eu não seja um empecilho para o Evangelho, né? Mesmo que eu sofra, mas que na cabeça de Paulo, prosperidade era ver o Evangelho avançando. Me chamou a atenção a fala de Paulo, no momento em que ele fala, além de tudo isso que eu passei fisicamente, todas essas adversidades físicas, eu ainda sofro uma preocupação tremenda, uma angústia com o medo dessas igrejas perecerem. Então, um grande conflito, ele está, além das questões físicas, ainda mais internas, né? E tudo isso que a gente passa na mente. Algumas pessoas, pastor, talvez não enfrentem essas dificuldades físicas. A gente ainda tem liberdade, graças a Deus, de sermos fiéis sem ter a nossa integridade física ameaçada, né? Graças a Deus por isso. Mas o grande conflito, ele está aí. Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades em sua família, dificuldades no trabalho, são microdificuldades, pastor. E essas microdificuldades tão inferiores a esses personagens que nós estudamos, né? E ainda desmotiva tanta gente a permanecer fiel. Então, as lições desses 4 personagens sejamos fiéis, sem medo das consequências. Deus ama a todos, mas aos fiéis Ele dedica um lugar especial. Que Deus te abençoe, você tenha um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo podcast.